Abandonada e grávida, ela lutou para reconstruir sua vida. Uma carona para um morador de rua mudou tudo. O que parecia um gesto gentil se transformou em um mistério. O final dessa história vai te deixar sem palavras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O som rítmico da chuva contra o para-brisa de sua velha caminhonete era a única companhia que Carolina Santos tinha nesta noite fria e sombria. Aos 25 anos, ela sentia o peso do mundo sobre seus ombros, mais pesado que as nuvens escuras pairando acima. Suas mãos calejadas agarravam o volante, um testemunho das longas horas que passava trabalhando como mecânica na pequena oficina que herdou de sua mãe. Enquanto navegava pelas estradas sinuosas de Ribeirão das Flores, uma cidadezinha aninhada no coração do interior brasileiro, a mente de Carolina vagava para a vida que crescia dentro dela. Grávida de 6 meses, ela não podia deixar de sentir uma mistura de excitação e apreensão. O pai de seu filho, um homem que ela uma vez pensou conhecer, havia desaparecido de sua vida no momento em que ela compartilhou a notícia da gravidez. Sua ausência deixou um vazio, mas Carolina estava determinada a preenchê-lo com sua própria força e amor por seu filho ainda não nascido. Os faróis de sua caminhonete cortavam a escuridão enevoada, iluminando a estrada molhada pela chuva à frente. Os olhos de Carolina correram para o espelho retrovisor, captando um vislumbre de seu próprio reflexo. Olheiras escuras sob seus olhos traíam seu cansaço, mas havia um fogo naqueles olhos cor de avelã que se recusava a ser extinto. Ela já havia enfrentado adversidades antes e faria isso novamente. Ao contornar uma curva, algo chamou sua atenção. Uma figura, curvada e cambaleante, apareceu na beira da estrada. Os instintos de Carolina entraram em ação e ela lentamente trouxe a caminhonete a uma parada. Seu coração acelerou enquanto ela debatia se deveria ajudar ou continuar dirigindo. Em Ribeirão das Flores todos conheciam todos, mas este estranho acionou alarmes em sua mente. Respirando fundo, Carolina tomou uma decisão. Ela não podia deixar alguém necessitado, não quando sabia como era se sentir sozinha e desesperada. Cautelosamente, ela abriu a porta e saiu na chuva, suas botas espirrando nas poças que se formavam no asfalto. "Olá!" ela chamou, sua voz mal audível sobre o som da chuva. "Está tudo bem?" A figura se virou e Carolina ofegou. Era um homem, provavelmente na casa dos 40 anos, com um rosto marcado por linhas de preocupação e exaustão. Suas roupas, outrora finas, mas agora enlameadas e rasgadas, pendiam frouxamente em seu corpo. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Carolina. Estavam cheios de uma mistura de desespero e um lampejo de esperança. "Por favor", o homem disse com voz rouca, "eu preciso de ajuda." Carolina se aproximou lentamente, seus instintos maternos superando sua cautela. Conforme ela se aproximava, podia ver que o homem estava ferido. Um corte em sua testa estava sangrando, misturando-se com a chuva que escorria por seu rosto. "O que aconteceu com você?" Carolina perguntou, estendendo a mão para apoiá-lo enquanto ele balançava instável sobre seus pés. Eu não sei", o homem respondeu, seus olhos desfocados. "Está tudo confuso. Eu só me lembro de correr." Carolina tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ela não podia deixá-lo ali, não nessa condição. "Venha", ela disse gentilmente, o guiando em direção à sua caminhonete. "Vou levá-lo para o hospital." Enquanto o ajudava a entrar no banco do passageiro, Carolina não conseguia se livrar da sensação de que este encontro mudaria sua vida. Mal sabia ela o quão certa estava. A viagem até o Hospital Municipal de Ribeirão das Flores foi tensa e silenciosa. Carolina continuava lançando olhares para seu misterioso passageiro, que parecia oscilar entre a consciência e a inconsciência. Seu relógio caro e os restos do que deveria ter sido um terno sob medida contavam uma história que não combinava com seu estado atual. Quando chegaram ao estacionamento da emergência, Carolina respirou fundo. Ela tinha vindo para ajudar um estranho, mas algo lhe dizia que isso era apenas o começo de uma história muito maior. Com determinação nos olhos, ela saiu da caminhonete e entrou na chuva mais uma vez.
pronta para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir. Dentro da movimentada sala de emergência, Carolina se viu navegando por um mar de rostos preocupados e funcionários médicos apressados. Ela se aproximou do balcão de admissão, apoiando o homem ferido que se inclinava pesadamente sobre seu ombro. "Por favor, ele precisa de ajuda", Carolina explicou para a enfermeira atrás do balcão. "Eu o encontrei na beira da estrada. Ele está ferido e desorientado." A enfermeira avaliou rapidamente a situação e chamou por assistência. Em questão de momentos, uma equipe de profissionais médicos levou o homem em uma maca, deixando Carolina sozinha no meio da caótica sala de emergência. Conforme a adrenalina do momento começava a diminuir, Carolina sentiu o peso de sua própria situação se assentar novamente sobre seus ombros. Ela colocou distraidamente uma mão sobre sua barriga inchada. Um gesto que se tornara uma fonte de conforto nos últimos meses. "Senhorita", uma voz gentil interrompeu seus pensamentos. Carolina olhou para cima e viu uma enfermeira de rosto bondoso segurando uma prancheta. "Precisamos de algumas informações sobre o homem que você trouxe. Pode nos dizer o que aconteceu?" Carolina relatou os eventos da noite, percebendo enquanto falava o quão pouco ela realmente sabia sobre o misterioso estranho. A enfermeira anotava, acenando com simpatia. "Você fez a coisa certa ao trazê-lo", a enfermeira a assegurou. "Vamos cuidar bem dele, mas você parece que também poderia usar um descanso. Por que não se senta na sala de espera? Eu te aviso se precisarmos de mais alguma coisa." Relutantemente, Carolina se dirigiu para a área de espera. Enquanto afundava em uma cadeira de plástico desconfortável, ela não pôde deixar de sentir uma conexão com o homem que havia resgatado. Ambos eram almas perdidas à sua maneira, lutando contra as correntezas da vida. As horas se passaram e Carolina se pegou cochilando intermitentemente. O vai e vem do hospital se transformou em um ruído de fundo abafado, pontuado ocasionalmente pelo rangido de sapatos no linóleo ou o bip de um monitor distante. Estava quase amanhecendo quando um médico se aproximou dela, prancheta em mãos. "Senhorita Santos?", ele perguntou, despertando Carolina de seu meio sono. "Sim, sou eu", ela respondeu, endireitando-se na cadeira. "Como ele está?" A expressão do médico era uma mistura de preocupação e curiosidade. "Ele está estável agora. O ferimento na cabeça não era tão grave quanto temíamos inicialmente, mas..." Ele fez uma pausa, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. "Há algumas circunstâncias incomuns envolvendo seu amigo." "Ele não é meu amigo", Carolina corrigiu rapidamente. "Eu apenas o encontrei na estrada. Nem sei o nome dele." O médico assentiu, sua testa franzindo. "Essa é parte do problema. Ele parece estar sofrendo de alguma forma de amnésia. Não consegue nos dizer quem é ou como acabou nessa condição, mas com base em seus pertences e, bem, certos outros fatores, acreditamos que ele possa ser alguém de importância." A mente de Carolina corria com perguntas. Quem era esse homem? O que havia acontecido com ele? E por que ela se sentia tão inexplicavelmente atraída por sua situação? "Posso vê-lo?" Ela se pegou perguntando, surpreendendo até a si mesma com o pedido. O médico hesitou por um momento antes de assentir. Brevemente. "Ele ainda está bastante confuso, mas ter um rosto familiar, mesmo que seja apenas desta noite, pode ajudá-lo a se sentir mais à vontade." Enquanto Carolina seguia o médico pelo corredor estéril do hospital, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava entrando em algo muito maior do que ela mesma. O quarto do homem misterioso se aproximava, e a cada passo, Carolina sentia como se estivesse cruzando um limiar para um novo capítulo de sua vida, um cheio de incerteza, perigo e talvez, apenas talvez, um vislumbre de esperança para ambos. O coração de Carolina acelerou quando ela entrou no quarto de hospital, fracamente iluminado. O suave bip dos monitores preenchia o ar, um lembrete rítmico da fragilidade da vida. Seus olhos pousaram na figura na cama, o homem misterioso que ela havia resgatado apenas algumas horas atrás. Sob a luz fluorescente dura, ele parecia ainda mais vulnerável do que havia parecido na beira da estrada encharcada pela chuva. Conforme ela se aproximava da cama, os olhos do homem se abriram lentamente. Por um momento, a confusão nublou seu olhar,
Mas então um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. Você, ele sussurrou, sua voz rouca. Você é o anjo da estrada. Carolina não pôde deixar de sorrir com a descrição. Não sou nenhum anjo, ela respondeu suavemente. Apenas alguém que não podia passar quando alguém precisava de ajuda. Sou Carolina. Carolina Santos. O homem tentou se sentar, fazendo uma careta ao fazê-lo. Eu gostaria de poder me apresentar adequadamente, mas... Ele parou. Frustração evidente em sua voz. Não consigo lembrar. Está tudo em branco. Carolina puxou uma cadeira para mais perto da cama e sentou-se, sua barriga grávida tornando o movimento um pouco desajeitado. O médico mencionou que você está tendo problemas com sua memória. Você se lembra de alguma coisa? Sobre como acabou naquela estrada? O homem fechou os olhos, sua testa franzindo em concentração. Flashes, ele disse após um momento. Eu me lembro de uma sala de reuniões, vozes irritadas, então correndo, medo. Seus olhos se abriram de repente, fixando-se nos de Carolina com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Alguém estava atrás de mim. Eu acho que descobri algo que não deveria. Um arrepio percorreu a espinha de Carolina. Em que ela tinha se metido? Mas ao olhar para a expressão assombrada do homem, ela sabia que não podia simplesmente ir embora. Vamos descobrir isso, ela se pegou dizendo. Sei como é se sentir perdido e sozinho. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Gratidão tomou conta do rosto do homem, misturada com um toque de curiosidade enquanto seu olhar caía sobre a barriga grávida de Carolina. Você é muito gentil, especialmente considerando sua própria situação. Espero não estar causando nenhum problema para você. Carolina descartou sua preocupação com um gesto. O problema parece me encontrar, quer eu esteja procurando por ele ou não. Pelo menos desta vez estou escolhendo enfrentá-lo de frente. Enquanto conversavam, pedaços da memória do homem começaram a surgir. Ele se lembrava de trabalhar em um ambiente corporativo de alto nível, lidando com quantias enormes de dinheiro e pessoas influentes. Mas os detalhes permaneciam frustrantes, fora de alcance, como tentar agarrar fumaça. Sua conversa foi interrompida por uma batida na porta. Uma mulher alta e esbelta, com feições afiadas e cabelo perfeitamente arrumado, entrou no quarto. Seu terno de grife e comportamento autoritário imediatamente deixaram Carolina tensa. Sr. Mendes, a mulher disse, dirigindo-se ao homem na cama. Sou Catarina Vasconcelos, do Departamento Jurídico da Mendes Empreendimentos. Estávamos procurando por você em todos os lugares. Carolina observou enquanto confusão. E então um lampejo de reconhecimento passaram pelo rosto do homem, Sr. Mendes. Mendes, ele repetiu, testando o nome. Esse é meu nome? A sobrancelha perfeitamente delineada de Catarina se arqueou em surpresa. Quer dizer que você não se lembra? André Mendes, CEO da Mendes Empreendimentos? Ela voltou seu olhar para Carolina, suspeita evidente em seus olhos. E quem seria você? Carolina se endireitou na cadeira, enfrentando o olhar de Catarina firmemente. Eu sou a pessoa que encontrou o Sr. Mendes ferido na beira da estrada e o trouxe para o hospital. Onde você estava quando ele precisava de ajuda? Os lábios de Catarina se afinaram em uma linha tensa. Estávamos procurando pelo Sr. Mendes há dias. Ele desapareceu depois de uma acalorada reunião do conselho. Temíamos o pior. Os olhos de André se arregalaram. Dias? Eu estive desaparecido por dias. Catarina assentiu, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Sim, Sr. Mendes, o senhor esteve ausente por quase uma semana. A empresa está em alvoroço. Sua ausência causou bastante comoção no mundo dos negócios. Carolina sentiu um nó se formando em seu estômago. Havia algo sobre o comportamento de Catarina que não parecia certo. A mulher parecia mais preocupada com a imagem da empresa do que com o bem-estar de André. O Sr. Mendes precisa descansar, Carolina disse firmemente. Ele passou por uma experiência traumática e ainda está recuperando suas memórias. Talvez fosse melhor se você voltasse mais tarde, quando ele tiver tido mais tempo para processar tudo isso. Os olhos de Catarina se estreitaram, mas ela assentiu secamente. Claro, não queremos sobrecarregá-lo, Sr. Mendes. Entrarei em contato em breve para discutir seu retorno à empresa.
Com isso, ela girou sobre os calcanhares e saiu do quarto, o clique de seus saltos de grife ecoando pelo corredor. Assim que a porta se fechou atrás de Catarina, André soltou um suspiro trêmulo. Obrigado, ele disse a Carolina. Fez-se, não sei porquê, mas algo sobre a presença dela me deixou desconfortável. Carolina assentiu, sua intuição em alerta máximo. Eu senti também. Há mais acontecendo aqui do que um simples caso de um CEO desaparecido. André passou a mão pelos cabelos desgrenhados, fazendo uma careta, quando seus dedos roçaram a bandagem em sua testa. Eu queria poder me lembrar. Sinto que há algo importante, algo perigoso, bem ali na minha mente, mas fora de alcance. Carolina estendeu a mão e apertou a dele gentilmente. Vai voltar. E quando voltar, estarei aqui para ajudá-lo a enfrentar o que quer que seja. Ao dizer essas palavras, Carolina percebeu a verdade nelas. Apesar dos riscos, apesar de sua própria situação precária, ela sabia que agora estava irrevogavelmente envolvida na história de André Mendes. Havia um mistério aqui, um que quase custou a vida deste homem, e Carolina estava determinada a descobrir a verdade. O sol começava a nascer, seus primeiros raios espiando através das persianas do quarto do hospital. Carolina se levantou, esticando as costas doloridas. Eu deveria ir. Tenho uma oficina para abrir e tenho certeza de que as enfermeiras vão querer examiná-lo logo. André pegou sua mão quando ela se virou para sair. Carolina, ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Obrigado. Por tudo. Não sei o que teria feito se você não tivesse me encontrado ontem à noite. Carolina sorriu, sentindo um calor no peito que não experimentava há muito tempo. Descanse, Sr. Mendes. Voltarei para ver como você está mais tarde. Enquanto saía do hospital e entrava no ar fresco da manhã, a mente de Carolina estava acelerada. Ela tinha um negócio para administrar, um bebê a caminho e agora um mistério corporativo para desvendar. Mas pela primeira vez em meses, ela sentiu um senso de propósito além de suas lutas diárias. Subindo em sua velha caminhonete, Carolina lançou um último olhar para o prédio do hospital. Qualquer tempestade que estivesse se formando no mundo de André Mendes, ela agora fazia parte dela. Que aconteça o que acontecer, ela iria até o fim. Com uma virada da chave, o motor da caminhonete rugiu para a vida e Carolina saiu do estacionamento. O dia pela frente prometia ser diferente de qualquer outro, o primeiro passo em uma jornada que desafiaria tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, sua cidade e o poder da resiliência humana diante de probabilidades esmagadoras. O cheiro familiar de óleo de motor e graxa recebeu Carolina quando ela empurrou a porta rangente da oficina Santos. A garagem, um prédio desgastado nos arredores de Ribeirão das Flores, tinha sido seu santuário por anos. Agora, enquanto ela acendia as luzes e observava as lâmpadas fluorescentes piscarem para a vida, ela sentiu o peso de seu novo segredo pressionando-a. Bom dia, chefe. A voz alegre de seu assistente, Tiago, rompeu suas reflexões. O adolescente magricela entrou na garagem saltitante, seu entusiasmo contrastando fortemente com o cansaço de Carolina. Nossa, você parece ter passado por maus bocados. Noite difícil? Carolina conseguiu esboçar um sorriso fraco. Pode-se dizer que sim, Tiago. Digamos que eu tive uma aventura inesperada. Os olhos de Tiago se arregalaram de curiosidade, mas antes que ele pudesse pressionar por detalhes, o telefone tocou. Carolina o agarrou, grata pela distração. Oficina Santos, como posso ajudar? A voz do outro lado pertencia à dona Zulmira, uma cliente regular e uma das fofoqueiras mais notórias da cidade. Carolina, querida, acabei de ouvir o boato mais fascinante. É verdade que você trouxe um estranho misterioso para o hospital ontem à noite? O coração de Carolina pulou uma batida. As notícias viajavam rápido em Ribeirão das Flores, mas isso era ridículo. Dona Zulmira, eu... não seja tímida, querida. Dona Zulmira continuou imperturbável. Betânia da lanchonete disse que a prima dela, que trabalha no hospital, viu você entrar com um homem bonito de roupas rasgadas. Que romântico! Como algo saído de um filme. Carolina apertou a ponte do nariz, contendo um suspiro. Dona Zulmira, agradeço sua preocupação, mas realmente não posso discutir isso.
Agora havia algo de errado com seu carro? Depois de desviar de mais algumas perguntas invasivas e agendar Dona Zulmira para uma troca de óleo, Carolina desligou o telefone. Ela se virou para encontrar Tiago olhando para ela, boquiaberto. Chefe, você realmente resgatou algum cara misterioso ontem à noite? Isso é tão maneiro. Tiago, foco, Carolina disse firmemente, embora não pudesse evitar sorrir com seu entusiasmo. Temos trabalho a fazer. O Chevette da Dona Josefa precisa de uma nova transmissão e o Fiat do seu Patel está programado para uma revisão completa. Enquanto se acomodavam em sua rotina de trabalho, Carolina se pegou pensando em André Mendes. Quem era ele realmente? E em que tipo de encrenca ele tinha se metido? A lembrança do comportamento frio de Catarina Vasconcelos fez um arrepio percorrer sua espinha. Por volta do meio-dia, enquanto Carolina estava com os cotovelos enfiados no motor de um velho Fusca teimoso, a porta da garagem se abriu. Ela olhou para cima, esperando outro cliente, mas em vez disso se viu cara a cara com uma figura familiar. Pai? Ela ofegou, quase deixando cair sua chave de fenda. João Santos estava parado na porta, seu corpo imponente preenchendo o espaço. Seu cabelo grisalho estava bem penteado e sua camisa engomada e sapatos polidos pareciam fora de lugar na oficina suja. Olá, Carolina, ele disse, sua voz profunda carregando um toque de constrangimento. Carolina limpou as mãos em um trapo, sua mente girando. Ela não via seu pai há meses, não desde que havia contado a ele sobre sua gravidez. Sua última conversa havia terminado em uma discussão acalorada, com João saindo furioso e Carolina jurando nunca mais pedir ajuda a ele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter sua voz neutra. João se mexeu desconfortavelmente. Ouvi alguns rumores na cidade. Sobre você ajudando um estranho ontem à noite. Queria ter certeza de que você estava bem. Carolina sentiu um lampejo de raiva. Agora você se importa? Onde você estava quando eu realmente precisei de você? O rosto de seu pai caiu, uma mistura de vergonha e arrependimento cruzando suas feições. Carolina, eu sei que não estive presente para você. Lidei mal com as coisas quando você me contou sobre o bebê. Sinto muito. A sinceridade em sua voz pegou Carolina desprevenida. Ela esperava desculpas, talvez até mais julgamento, mas não um pedido de desculpas. Por um momento, ela viu um vislumbre do pai que lembrava de sua infância. Aquele que havia lhe ensinado a trocar um pneu e a encorajado a seguir os passos de sua mãe como mecânica. Pai, Carolina começou, mas foi interrompida pelo toque estridente de seu celular. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Desculpe, tenho que atender. Alô? Senhorita Santos? A voz de uma mulher, profissional, mas com uma nota de urgência. Aqui é a doutora Renata Oliveira do Hospital Municipal de Ribeirão das Flores. Estou ligando sobre André Mendes. O coração de Carolina acelerou. Está tudo bem? O Sr. Mendes está bem, mas aconteceu algo. Ele se lembrou de alguma coisa e está bastante agitado. Ele está pedindo por você. Sei que isso é muito incomum, mas dadas as circunstâncias de sua admissão, achei melhor entrar em contato com você. Carolina olhou para seu pai, que a observava com preocupação. Depois para Tiago, que fingia não estar ouvindo enquanto remontava mal um carburador. Estarei aí em seguida, ela disse ao telefone. Ao desligar, João se aproximou. Carolina, o que está acontecendo? Você está em algum tipo de problema? Por um momento, Carolina considerou dispensá-lo, lidar com isso sozinha como tinha feito com tudo mais em sua vida ultimamente. Mas algo nos olhos de seu pai, genuína preocupação e talvez um toque do instinto protetor que ela havia sentido falta por tanto tempo, a fez hesitar. É complicado, pai, ela disse finalmente. E não tenho certeza se entendo tudo eu mesma, mas acho que poderia usar sua ajuda. As sobrancelhas de João se ergueram em surpresa, mas ele assentiu solenemente. Claro, o que você precisar. Carolina se virou para Tiago. Pode segurar as pontas por algumas horas? Tenho uma emergência para resolver. Tiago se endireitou, estufando o peito. Pode contar comigo, chefe. Enquanto Carolina e seu pai saíam para sua caminhonete, ela sentiu uma estranha mistura de emoções. Medo sobre o que André poderia ter lembrado, ansiedade sobre envolver seu pai,
mas também uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, essa situação maluca pudesse ser o catalisador para curar velhas feridas. Então, João disse enquanto subiam na caminhonete, por que você não começa do início? Carolina respirou fundo e começou a recontar os eventos da noite anterior enquanto saía do estacionamento da oficina. Enquanto dirigiam em direção ao hospital, nenhum deles notou o elegante sedã preto que saiu atrás deles, seguindo a uma distância discreta. No banco do passageiro do sedã, Catarina Vasconcelos falou baixinho ao telefone. Eles estão em movimento. Parece que a Santos está trazendo reforços. Como você quer que procedamos? A voz que respondeu era fria e calculista. Continue observando. Se Mendes está começando a se lembrar, podemos precisar acelerar nossos planos. E Catarina, certifique-se de que Santos não se torne um problema. Trabalhamos duro demais para deixar que alguma mecânica do interior arruine tudo. Enquanto Catarina desligava, seus olhos se estreitaram, focados na caminhonete de Carolina à frente. As engrenagens de uma máquina muito maior e mais perigosa estavam agora em movimento, e Carolina Santos havia inadvertidamente se colocado em seu centro. O cheiro de antisséptico do hospital atingiu Carolina assim que ela e seu pai passaram pelas portas deslizantes. A movimentada sala de emergência da noite anterior havia dado lugar à atmosfera mais calma, mas não menos tensa, das alas gerais. O coração de Carolina acelerou enquanto eles se aproximavam do balcão de informações. Seu pai, uma presença reconfortante ao seu lado. Estou aqui para ver André Mendes, Carolina disse à recepcionista, tentando manter a voz firme. A doutora Oliveira me ligou. Os olhos da recepcionista se arregalaram ligeiramente ao ouvir o nome, e Carolina quase podia ver as engrenagens da fofoca da pequena cidade girando por trás deles. Claro, ela disse, digitando em seu computador. O Sr. Mendes está no quarto 305. A doutora Oliveira está com ele agora. Enquanto se dirigiam para o elevador, João colocou uma mão no ombro de Carolina. Pronta para me contar o que realmente está acontecendo aqui, filha? Carolina suspirou, apertando o botão para o terceiro andar. Honestamente, pai, não tenho certeza se sei eu mesma, mas tenho a sensação de que estamos prestes a descobrir. O elevador tocou e eles saíram em um longo corredor. O quarto 305 ficava no meio do caminho, a porta ligeiramente entreaberta. Ao se aproximarem, puderam ouvir vozes alteradas vindas de dentro. Sr. Mendes, por favor, você precisa se acalmar. Uma voz de mulher implorava, presumivelmente a doutora Oliveira. Me acalmar? A voz de André tingida de pânico e frustração. Como posso me acalmar quando sei que eles estão atrás de mim? Quando sei o que eles fizeram? Carolina bateu suavemente na porta antes de abri-la. A cena lá dentro fez sua respiração falhar. André estava sentado na cama, seu rosto pálido e abatido, seus olhos arregalados. A doutora Oliveira, uma mulher baixinha com olhos gentis e mechas grisalhas em seu cabelo escuro, estava ao lado dele, uma mão em seu braço em um gesto de conforto. Carolina. André respirou, alívio visível passando por ele. Você veio. A doutora Oliveira se virou, seu comportamento profissional suavizando-se ligeiramente à vista de Carolina. Senhorita Santos, obrigada por vir tão rapidamente. E este é João Santos, o pai de Carolina se adiantou, estendendo a mão. Pai da Carolina. Enquanto faziam as apresentações, Carolina se moveu para o lado da cama de André. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Do que você se lembrou? Os olhos de André correram nervosamente para João antes de se fixarem de volta em Carolina. Ela assentiu encorajadoramente e ele respirou fundo. Voltou em flashes, ele começou, sua voz baixa e urgente. A reunião do conselho. Estávamos discutindo uma nova aquisição, uma pequena empresa de tecnologia com um protótipo revolucionário de energia limpa. Eu estava pressionando pelo negócio, mas alguns membros do conselho estavam hesitantes. Eles diziam que era arriscado demais, caro demais. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Mas não é por isso que eles eram realmente contra. Eu me lembro agora. Eu encontrei algo. Documentos, escondidos nas profundezas de nossos registros financeiros. Dinheiro sendo canalizado para contas offshore.
Milhões de reais desaparecendo no ar. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que alguém do conselho estava desviando dinheiro? André assentiu sombriamente. Não apenas alguém. Um grupo deles, trabalhando juntos. E quando eu os confrontei, ele parou, seus olhos ficando distantes. É aí que as coisas ficam confusas, a doutora. Oliveira interveio gentilmente. As memórias do Sr. Mendes ainda estão fragmentadas, o que é normal após um evento traumático. Mas o que ele se lembrou até agora está claramente causando-lhe angústia significativa. João, que estivera ouvindo atentamente, se aproximou da cama. Filho, essas são alegações sérias. Você considerou ir às autoridades? André riu amargamente. Com que provas? Tudo o que encontrei estava no meu laptop pessoal, que convenientemente desapareceu na noite em que fiquei desaparecido. E agora, com minhas lacunas de memória, quem vai acreditar em mim em vez de um grupo de líderes empresariais respeitados? Carolina sentiu uma onda de determinação. Eu acredito em você, ela disse firmemente. E vamos descobrir isso. Nesse momento, uma comoção no corredor chamou a atenção deles. Vozes alteradas e o som de passos apressados se aproximavam do quarto. A mão de Carolina instintivamente encontrou a de André, apertando-a de forma reconfortante. A porta se abriu bruscamente, revelando Catarina Vasconcelos, ladeada por dois homens de terno caro. Seus olhos se estreitaram ao ver a cena diante dela. Sr. Mendes, ela disse, sua voz pingando falsa preocupação. Estávamos tão preocupados, o conselho me enviou para verificar seu estado. O aperto de André na mão de Carolina se apertou. Catarina, ele disse, sua voz repentinamente fria. Que gentil da sua parte nos visitar. Eu estava justamente contando aos meus amigos aqui sobre nossa última reunião do conselho. Talvez você gostaria de se juntar à conversa? O sorriso de Catarina vacilou por uma fração de segundo antes que ela recuperasse a compostura. Ora, André, você sabe que não deve discutir assuntos da empresa com estranhos, especialmente dado seu estado delicado. João deu um passo à frente, erguendo-se em toda a sua altura. Espere um minuto. Quem você está chamando de estranhos? Um dos homens com Catarina se moveu para a frente, sua mão alcançando dentro do paletó. Carolina ficou tensa, sua mente correndo com possibilidades, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Mas antes que a situação pudesse escalar ainda mais, a doutora Oliveira interveio. Sinto muito, mas o Sr. Mendes não está em condições de receber visitas. Vou ter que pedir a todos que se retirem. Agora. A autoridade em sua voz não admitia argumentos. Os olhos de Catarina faiscaram de raiva, mas ela assentiu bruscamente. Claro, doutora. Entraremos em contato, André. Cuide-se. Enquanto Catarina e seus associados se retiravam, Carolina poderia jurar que viu um olhar passar entre Catarina e um dos homens. Um olhar que enviou um arrepio pela sua espinha. Uma vez que eles se foram, André desabou contra os travesseiros, o cansaço gravado em seu rosto. Eles sabem, ele murmurou. Eles sabem que eu me lembro. A doutora. Oliveira verificou seus sinais vitais, sua testa franzida de preocupação. O Sr. Mendes precisa descansar, ela disse firmemente. Talvez seja melhor se todos vocês voltassem amanhã. Carolina assentiu, mas quando ela se moveu para sair, André pegou sua mão. Carolina, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Tenha cuidado. Eles são perigosos. Não quero que você se machuque por minha causa. Ela apertou sua mão, oferecendo um sorriso reconfortante. Não se preocupe comigo. Estamos juntos nisso agora. Quando Carolina e seu pai, seu Jorge, deixaram o quarto do hospital, um pesado silêncio caiu entre eles. Não foi até chegarem ao estacionamento que seu Jorge falou. Carolina, ele disse, sua voz rouca de emoção. Eu te devo um pedido de desculpas. Estive tão envolvido na minha própria decepção que não pude ver como você se tornou forte. Você é igualzinha à sua mãe, sempre lutando pelo que é certo. Não importa o custo. Carolina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Pai, Ele ergueu uma mão. Deixe-me terminar. Eu estava errado em me afastar quando você me contou sobre o bebê. Eu estava com medo e lidei mal com a situação. Mas estou aqui agora se você me deixar estar. Seja lá o que for essa situação com seu amigo lá dentro,
Você não precisa enfrentar isso sozinha. Por um momento, Carolina foi transportada de volta no tempo, para joelhos esfolados que eram beijados para sarar, para noites tardias passadas reconstruindo motores, para o calor do abraço de seu pai após o funeral de sua mãe. Ela jogou os braços ao redor dele, enterrando o rosto em seu ombro. Senti sua falta, pai, ela sussurrou. Enquanto se separavam enxugando as lágrimas, nenhum deles notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua, suas janelas escuras escondendo os ocupantes dentro. No interior, Catarina Vasconcelos falava baixinho ao telefone. É pior do que pensávamos. Mendes se lembra do desvio de dinheiro. Não, ele não tem provas, mas tem pessoas acreditando nele. Aquela mecânica e o pai dela, eles podem ser problemas. Ela ouviu por um momento sua expressão endurecendo. Entendido. Vamos cuidar disso, por qualquer meio necessário. Enquanto Catarina encerrava a ligação, seu olhar se fixou em Carolina e seu Jorge enquanto eles subiam em sua caminhonete. As peças estavam posicionadas, as apostas mais altas do que nunca. E no quarto silencioso do hospital acima, André Mendes mergulhava em um sono inquieto, seus sonhos cheios de fragmentos de memórias e a crescente certeza de que o próximo movimento neste jogo perigoso poderia custar-lhe tudo. O sol da manhã lançava longas sombras pela sala de estar desarrumada de Carolina, enquanto ela andava de um lado para o outro, sua mente acelerada. Haviam-se passado 2 dias desde o confronto no hospital, e André receberia alta hoje. O peso da responsabilidade pressionava seus ombros. Ela havia prometido ajudá-lo, mas agora a realidade dessa promessa pairava grande. Uma batida na porta a assustou, tirando-a de seus pensamentos. Ela abriu para encontrar seu pai, seu Jorge, segurando uma sacola de compras e usando uma expressão determinada. Achei que você poderia precisar de um café da manhã, ele disse, entrando, e talvez uma sessão de estratégia. Carolina sentiu uma onda de gratidão. Apesar de seus anos de distanciamento, seu pai havia se jogado de coração para ajudá-la, e André. Enquanto se dirigiam para a cozinha e seu Jorge começava a preparar o café, Carolina não pôde deixar de se maravilhar com a rapidez com que seu relacionamento havia começado a se curar diante dessa crise. Então, seu Jorge disse, quebrando ovos em uma tigela, qual é nosso próximo passo? Carolina suspirou, esfregando as têmporas. Não tenho certeza. André não pode voltar para sua casa. Não é seguro. E precisamos começar a reunir evidências, mas nem sei por onde começar. Seu Jorge assentiu pensativamente. Bem, primeiro as coisas mais importantes. Precisamos de um lugar seguro para André ficar enquanto ele se recupera, e nós descobrimos isso. Tem uma velha cabana de caça nas colinas. É fora da rede, difícil de encontrar a menos que você saiba onde procurar. Pode ser exatamente o que precisamos. Os olhos de Carolina se arregalaram. Pai, isso é perfeito. Mas e a oficina? Não posso simplesmente abandoná-la, especialmente agora. Deixe isso comigo. Seu Jorge respondeu, um toque de sua velha confiança entrando em sua voz. Posso estar um pouco enferrujado, mas ainda conheço meu caminho em torno de um motor. Vou manter as coisas funcionando enquanto você se concentra em ajudar André. Enquanto se sentavam para comer, Carolina sentiu uma onda de esperança. Com seu pai ao seu lado, a tarefa impossível à frente parecia um pouco mais administrável. Seu café da manhã foi interrompido pelo toque estridente do telefone de Carolina. Seu coração pulou uma batida quando ela viu que era a doutora Oliveira ligando. Carolina? É Helena. Escute, aconteceu algo. Você precisa vir para o hospital imediatamente. E tenha cuidado. Acho que estamos sendo vigiados. A urgência na voz da doutora Oliveira enviou um arrepio pela espinha de Carolina. Ela e seu Jorge estavam fora de casa em minutos, correndo em direção ao Hospital Municipal de Ribeirão das Flores. Quando chegaram, encontraram a doutora Oliveira esperando por eles no estacionamento, seu habitual comportamento calmo substituído por ansiedade visível. O que está acontecendo? Carolina perguntou enquanto se apressavam para dentro. André teve uma visita noite passada. Helena explicou em tom baixo enquanto se dirigiam ao quarto dele. Uma enfermeira que não reconheço, esta manhã encontramos isto. Ela entregou a Carolina um pequeno pedaço de papel amassado. Carolina o desdobrou.
suas mãos tremendo ligeiramente. Em uma caligrafia apressada estava escrito: "A verdade está nos números. Projeto Luz Verde." "Não confie em ninguém." "É a letra de André", Helena confirmou. "Mas ele não tem memória de ter escrito isso. Na verdade, ele parece ter perdido mais de suas memórias de antes do acidente. Estou preocupada que possam tê-lo drogado." A mente de Carolina corria. O projeto Luz Verde deve ser a aquisição que ele mencionou antes. Mas o que ele quer dizer com "a verdade está nos números"? Eles chegaram ao quarto de André para encontrá-lo sentado na beira da cama, parecendo pálido e desorientado. Seu rosto se iluminou quando viu Carolina, mas a confusão nublou suas feições quase imediatamente. "Carolina?" ele disse hesitante. "Eu não tenho certeza do que está acontecendo. Está tudo confuso." O coração de Carolina doeu com a vulnerabilidade em sua voz. Ela sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. "Está tudo bem, André. Vamos descobrir isso. Mas primeiro, precisamos levá-lo para um lugar seguro." Seu Jorge deu um passo à frente. "Eu tenho um lugar. Isolado. Seguro. Podemos nos esconder lá enquanto resolvemos isso." André assentiu lentamente, confiança evidente em seus olhos, apesar de sua confusão. Enquanto se preparavam para sua alta, Carolina não conseguia se livrar da sensação de que estavam ficando sem tempo. Justo quando estavam prestes a sair, Tiago irrompeu no quarto sem fôlego e de olhos arregalados. "Chefe, você tem que vir rápido." "Tem problema na oficina." O coração de Carolina afundou. "Que tipo de problema, Tiago?" "Uns caras de terno apareceram dizendo que são do banco. Estão falando sobre execução de hipoteca, dizendo que você está atrasada nos pagamentos. Mas isso não pode estar certo, pode? Quer dizer, eu sei que as coisas estão apertadas, mas..." Carolina trocou um olhar preocupado com seu pai. "Isso não podia ser coincidência." "Eles estão tentando pressioná-la", seu Jorge rosnou. "Cortar seus recursos." Carolina se sentiu dividida. Ela não podia abandonar André, mas a oficina era seu sustento, sua conexão com o legado de sua mãe. Como se sentindo seu dilema, André falou. "Vá", ele disse suavemente. "Seu pai e a doutora Oliveira podem me levar para a cabana. A oficina é importante. É parte de quem você é. Não deixe que tirem isso de você." Após um momento de hesitação, Carolina assentiu. Ela apertou a mão de André uma última vez antes de se virar para Tiago. "Certo, garoto. Vamos salvar nossa oficina." Enquanto Carolina e Tiago corriam para a oficina Santos, seu Jorge e a doutora Oliveira ajudavam André a entrar na velha caminhonete de seu Jorge. Nenhum deles notou o carro preto elegante que saiu do estacionamento do hospital, seguindo a uma distância discreta. Na oficina, Carolina encontrou uma cena de caos mal contido. 2 homens em ternos caros estavam falando com Dona Lourdes, que parecia tanto preocupada quanto indignada. "Aí está você", Dona Lourdes exclamou quando viu Carolina. "Esses homens dizem que vão fechar a oficina. Eu disse a eles que devem estar enganados. Esta oficina está aqui há mais tempo do que eles estão vivos." Carolina se aproximou dos homens, sua mandíbula cerrada com determinação. "Senhores, acho que houve um mal-entendido. Sou Carolina Santos, a proprietária deste estabelecimento. Qual parece ser o problema?" O mais alto dos 2 homens deu um passo à frente, seu sorriso não chegando aos olhos. "Senhorita Santos, receio que não haja mal-entendido. Nossos registros mostram que você está significativamente atrasada em seus pagamentos de empréstimo. Estamos aqui para iniciar os procedimentos de execução hipotecária." A mente de Carolina corria. Ela sabia que o dinheiro estava apertado, mas isso não fazia sentido. Ela sempre havia feito seus pagamentos em dia, mesmo que isso significasse economizar em outras coisas. Algo estava muito errado aqui. "Gostaria de ver esses registros", ela disse firmemente. "E precisarei entrar em contato com meu advogado antes de discutirmos isso mais a fundo." O sorriso do homem vacilou ligeiramente. "Claro, daremos a você 48 horas para organizar seus assuntos. Mas eu a aviso, senhorita Santos, lutar contra isso só tornará as coisas mais difíceis para você a longo prazo." Enquanto os homens saíam, Carolina sentiu uma mistura de alívio e pavor. Ela havia ganhado algum tempo, mas sabia que isso era apenas o começo. Quem quer que estivesse por trás da conspiração contra André
agora estava mirando nela, e eles não estavam poupando esforços. Dona Lourdes deu um tapinha reconfortante no braço de Carolina. Não se preocupe, querida. Não vamos deixar que levem este lugar sem lutar. Meu Joaquim está no conselho da cidade. Vamos reunir a comunidade para apoiá-la. Carolina sentiu um nó se formar em sua garganta. O apoio de seus vizinhos significava mais do que eles poderiam imaginar. Mas ao olhar ao redor da oficina, para as fotos desbotadas de sua mãe, as ferramentas gastas que haviam consertado incontáveis carros ao longo dos anos, os rostos expectantes de Tiago e Dona Lourdes, ela sabia que a luta à frente era sobre mais do que apenas salvar um negócio. Era sobre se levantar contra a corrupção, sobre proteger os valores que sua mãe havia incutido nela. Conforme o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo chão da oficina, Carolina fez um voto silencioso. Ela descobriria a verdade por trás das acusações de André, salvaria sua oficina e protegeria as pessoas de quem gostava, não importa o custo. Mal sabia ela que do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso com vista para a cidade, Catarina Vasconcelos estava fazendo planos próprios. Enquanto ela desligava o telefone após uma conversa tensa, ela se virou para o homem parado junto à janela. Parece que a senhorita Santos é mais engenhosa do que antecipamos, Catarina disse, sua voz fria. Pode ser que precisemos tomar uma ação mais direta. O homem assentiu silenciosamente, sua mão inconscientemente se movendo para a arma escondida sob seu paletó. As apostas haviam sido aumentadas, e a tranquila cidade de Ribeirão das Flores estava prestes a se tornar o campo de batalha para um conflito que testaria os limites da lealdade, coragem e o poder da verdade contra as forças da ganância e corrupção. A velha cabana de caça rangia e gemia na brisa fresca da montanha, um forte contraste com o silêncio tenso dentro. Carolina estava sentada a uma mesa de madeira gasta, cercada por pilhas de papéis e seu laptop, seus olhos cansados de horas examinando registros financeiros e artigos de notícias. Do outro lado, André andava de um lado para o outro, sua testa franzida em concentração enquanto lutava para juntar seus fragmentos de memória. Alguma coisa? Carolina perguntou, olhando para cima da tela. André balançou a cabeça, frustração evidente em sua voz. É como tentar pegar fumaça. Tenho flashes, reuniões do conselho, discussões, números que não batem, mas nada concreto. Carolina suspirou, esfregando as têmporas. Eles estavam nisso há dias, tentando desvendar o mistério do projeto Luz Verde e o esquema de desvio de dinheiro que André havia descoberto. O progresso era lento, mas ela se recusava a desistir. Ok, vamos revisar o que sabemos, ela disse, puxando um bloco de notas. O projeto Luz Verde era uma potencial aquisição, uma pequena empresa de tecnologia com algum tipo de protótipo revolucionário de energia limpa. Você estava pressionando pelo negócio, mas alguns membros do conselho eram contra. André assentiu, seus olhos distantes. Eles disseram que era arriscado demais, caro demais. Mas me lembro de pensar que havia algo estranho nas objeções deles. Era como se estivessem com medo de alguma coisa. Uma batida na porta fez os dois pularem. João entrou, carregando uma sacola de mantimentos e uma pilha de correspondências. Algum avanço? Ele perguntou, colocando os suprimentos no balcão. Ainda não, Carolina respondeu, tentando manter o desapontamento fora de sua voz. Como estão as coisas na cidade? A expressão de João escureceu. Não muito boas. Aqueles sujeitos do banco ainda estão farejando a oficina. E há rumores, fofocas sobre você e André, sussurros sobre problemas financeiros e escândalos. Alguém está trabalhando duro para desacreditar vocês dois. Carolina sentiu uma onda de raiva. Ela esperava oposição, mas a ideia de que alguém estava ativamente tentando virar sua comunidade contra ela a atingiu. Precisamos trabalhar mais rápido, ela disse, determinação endurecendo sua voz. Deve haver algo que estamos perdendo. Enquanto João começava a desempacotar as compras, um pequeno envelope caiu no chão. Carolina o pegou, sua curiosidade despertada pela falta de endereço de retorno. Dentro havia uma única folha de papel com uma série de números e letras que não faziam sentido à primeira vista. O que é isso? André perguntou, espiando por cima do ombro dela.
Não tenho certeza, Carolina respondeu, estudando a mensagem enigmática. Parece algum tipo de código. De repente, os olhos de André se arregalaram. Espere um minuto, ele disse, sua voz cheia de excitação. Eu me lembro de algo. Usávamos um código semelhante na empresa para informações altamente sensíveis. Era baseado em uma cifra de livro. O coração de Carolina acelerou. Uma cifra de livro? Como funciona? Você precisa de um livro específico como chave, André explicou, suas palavras saindo mais rápido conforme a memória se solidificava. Cada número representa uma página, linha e palavra. Mas qual livro? Eles passaram a hora seguinte vasculhando a cabana, verificando cada estante e gaveta. Finalmente, escondido atrás de uma tábua solta no armário do quarto, encontraram uma cópia velha de Grande Sertão Veredas. Tem que ser este, Carolina disse, suas mãos tremendo ligeiramente ao abrir a capa gasta. Não pode ser coincidência. Trabalhando juntos, eles lentamente decodificaram a mensagem. Conforme as palavras começaram a se formar, um arrepio percorreu a espinha de Carolina. Projeto Luz Verde é fachada, ela leu em voz alta. Alvo real patente de energia limpa Mendes. Membros do Conselho Vasconcelos, Holbrook, Chen envolvidos. Evidências na antiga fábrica de Ribeirão das Flores. Perigo próximo. Confie em Ferreira. O rosto de André havia ficado pálido. Agora me lembro, ele disse suavemente. Eu estava trabalhando em um avanço de energia limpa, algo que poderia revolucionar a indústria, mas não estava pronto ainda. Mantive em segredo, separado da empresa. E de alguma forma eles descobriram, Carolina concluiu, as peças se encaixando. Eles tentaram te afastar para obter controle da patente antes que você pudesse finalizá-la. João, que estivera ouvindo atentamente, falou. Mas quem é Ferreira? E o que é isso sobre a fábrica antiga? Antes que alguém pudesse responder, o som de pneus na gravilha lá fora os fez congelar. Pela janela, Carolina viu um sedã preto familiar se aproximando. São eles, ela sussurrou, seu coração disparado. Nos encontraram. João se moveu rapidamente pegando uma espingarda de cima da lareira. Pelos fundos, ele ordenou. Há uma trilha antiga que desce a montanha, vou segurá-los. Pai, não, Carolina protestou, mas a expressão de João era resoluta. Vão, ele insistiu. Encontrem as evidências. Limpem o nome de André. Eu ficarei bem. Com lágrimas nos olhos, Carolina pegou a mensagem codificada e a mão de André. Eles escaparam pela porta dos fundos, bem quando uma batida forte começou na frente. Enquanto corriam para a densa floresta, o som de gritos e um único tiro de arma ecoaram atrás deles. O coração de Carolina parecia que ia explodir, dividido entre a necessidade de voltar para seu pai e a urgência de sua missão. Eles tropeçaram pela trilha coberta de mato, galhos chicoteando seus rostos e raízes, ameaçando derrubá-los a cada passo. Depois do que pareceu horas, finalmente chegaram aos arredores de Ribeirão das Flores, ambos ofegantes. Precisamos chegar àquela fábrica, André arfou, apoiando-se em uma árvore. Carolina assentiu, sua mente correndo. Mas não podemos ir sozinhos, precisamos de ajuda. Como se em resposta à sua prece não dita, uma caminhonete familiar passou roncando pela estrada. Era Tiago, o jovem assistente de Carolina da oficina. Chefe, Tiago chamou, seus olhos arregalados de surpresa ao parar. O que você está fazendo aqui? E por que parece que lutou com um urso? Apesar da gravidade da situação, Carolina não pôde deixar de rir. Tiago, nunca fiquei tão feliz em ver você. Precisamos da sua ajuda, mas é perigoso. Você topa? O rosto de Tiago se abriu em um sorriso. Está brincando? Eu estava morrendo de tédio sem você na oficina. O que quer que seja, estou dentro. Enquanto subiam na caminhonete de Tiago, Carolina o atualizou sobre a situação. Para seu crédito, o jovem levou tudo numa boa. Sua empolgação em fazer parte de uma teoria da conspiração da vida real, superando qualquer medo. Então vamos invadir uma fábrica abandonada para encontrar documentos secretos que vão derrubar um monte de empresários corruptos? Tiago resumiu enquanto dirigiam em direção ao antigo distrito industrial. Legal, mas qual é exatamente nosso plano? Carolina e André trocaram olhares. Na pressa de escapar, não tiveram tempo de formular uma estratégia.
Precisamos de uma distração. André disse lentamente, uma ideia se formando. Algo para desviar a atenção da fábrica, enquanto procuramos lá dentro. Os olhos de Tiago se iluminaram. Deixa comigo, chefe. Tenho exatamente o que precisamos. Conforme se aproximavam da silhueta imponente da fábrica abandonada de Ribeirão das Flores, Carolina sentiu uma mistura de medo e determinação. Independente do que acontecesse a seguir, ela sabia que estavam perto de desvendar a verdade. Mas com Catarina Vasconcelos e seus associados se aproximando, a margem para erros era mínima. Prontos? Ela perguntou, olhando para André e Tiago. Ambos assentiram, resolução evidente em suas expressões. Então vamos acabar com isso, Carolina disse, sua voz firme apesar das borboletas em seu estômago. É hora de trazer a verdade à luz. Enquanto saíam da caminhonete e entravam nas sombras da fábrica em decomposição, nenhum deles notou a figura observando de um telhado próximo. O observador falou baixinho em um telefone. Eles estão aqui. Procedendo conforme o planejado. O jogo final estava prestes a começar, e o destino de Ribeirão das Flores, e talvez de toda a indústria de energia, estava em jogo. A fábrica abandonada de Ribeirão das Flores se erguia diante deles, um gigante imponente de metal enferrujado e janelas quebradas. Carolina reprimiu um calafrio enquanto ela, André e Tiago, se agachavam atrás de uma cerca dilapidada, examinando o complexo aparentemente deserto. Ok, Carolina sussurrou, seus olhos vasculhando qualquer sinal de movimento. Tiago, é com você. Lembre-se, precisamos de uma distração grande o suficiente para chamar a atenção, mas não tão grande que traga a cidade inteira correndo. Tiago assentiu, um brilho travesso em seus olhos. Não se preocupe, chefe. Tenho exatamente o que precisamos. Me dê 5 minutos, depois façam sua jogada. Enquanto Tiago se esgueirava pelas sombras, Carolina se virou para André. Você tem certeza que está pronto para isso? Ela perguntou, notando a palidez de seu rosto e o leve tremor em suas mãos. André encontrou seu olhar, determinação ardendo em seus olhos. Tenho que estar. Viemos longe demais para voltar atrás agora. Eles esperaram em silêncio tenso, o único som o sussurro do vento através dos edifícios abandonados. De repente, uma série de explosões altas irrompeu do lado distante do complexo. Flashes de luz e nuvens de fumaça colorida encheram o ar. Fogos de artifício, Carolina murmurou, balançando a cabeça com uma mistura de admiração e exasperação. Esse garoto nunca para de me surpreender. Aproveitando o caos, Carolina e André correram pelo terreno aberto em direção ao prédio principal. Eles entraram por uma porta quebrada, o cheiro de ferrugem e decomposição assaltando seus sentidos. Por onde começamos? Carolina perguntou, seu feixe de lanterna cortando a escuridão. André fechou os olhos, concentrando-se. O escritório, segundo andar. Agora me lembro. Havia um cofre escondido atrás de um quadro do fundador da fábrica. Eles subiram por uma escada rangente, cada degrau ameaçando ceder sob seus pés. O segundo andar era um labirinto de escritórios abandonados, anos de negligência evidentes no papel de parede descascando e nos detritos espalhados. Enquanto procuravam, um ruído vindo de baixo os fez congelar. Vozes, abafadas, mas se aproximando. Tem certeza de que vieram por aqui? Uma voz masculina grossa perguntou. Absoluta, veio a resposta, e o sangue de Carolina gelou ao reconhecer os tons incisivos de Catarina Vasconcelos. Encontre-os e os documentos. Elimine quaisquer obstáculos. Carolina e André trocaram olhares de pânico. Estavam ficando sem tempo. Ali! André sibilou apontando para um quadro desbotado mal se segurando na parede. Eles correram até lá, removendo-o cuidadosamente para revelar um antigo cofre de parede. Você consegue abrir? Carolina perguntou, mantendo um ouvido atento aos passos que se aproximavam. André assentiu, seus dedos se movendo habilmente sobre o disco. Está voltando para mim. A combinação era o aniversário da minha filha. Carolina piscou surpresa. Você tem uma filha? Um olhar de dor passou pelo rosto de André. Tinha. Ela se foi agora. É por isso que me joguei no trabalho, no desenvolvimento de energia limpa. Eu queria deixar um mundo melhor para trás. O cofre se abriu com um clique
revelando uma pilha de documentos e um pequeno disco rígido. André os pegou, folheando rapidamente os papéis. É isso, ele respirou. Registros financeiros, e-mails, projetos de protótipos, tudo o que precisamos para expor a conspiração. Uma tábua do assoalho rangeu atrás deles. Carolina se virou para ver uma figura parada na porta, arma erguida. Eu vou ficar com isso, Catarina Vasconcelos disse friamente, seu dedo perfeitamente manicurado descansando no gatilho. A mente de Carolina corria, procurando uma saída. Mas antes que alguém pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo prédio. O chão sob os pés de Catarina cedeu, enviando-a para baixo em uma chuva de madeira podre e gesso. Corra! Carolina gritou agarrando a mão de André. Eles correram pelo corredor, o som de gritos e perseguição próximo atrás. Ao virarem uma esquina, quase colidiram com Tiago, seu rosto manchado de fuligem e seus olhos arregalados de excitação. Chefe, você viu aqueles fogos? Acho que exagerei um pouco, porém. Acho que vi algumas viaturas policiais vindo para cá. Menos conversa, mais corrida, Carolina ofegou, empurrando Tiago à sua frente. Eles irromperam da fábrica para o ar fresco da noite, alarmes soando à distância. A caminhonete de Carolina estava onde haviam deixado. E eles se amontoaram dentro, André apertando os preciosos documentos contra o peito. Enquanto Carolina ligava o motor, saindo em disparada da fábrica, ela viu Catarina Vasconcelos emergindo do prédio pelo espelho retrovisor. A compostura habitual da mulher havia desaparecido, substituída por uma máscara de fúria, enquanto gritava ordens para seus homens. Conseguimos, André disse, sua voz cheia de uma mistura de descrença e euforia. Nós realmente conseguimos. Mas Carolina sabia que ainda não havia acabado. Temos as evidências, mas ainda precisamos entregá-las às pessoas certas. E não temos ideia de quão profunda é essa conspiração. Como que, para sublinhar seu ponto, o rugido de motores atrás deles anunciou que a perseguição havia começado. 2 SUVs pretos apareceram em seu espelho retrovisor, ganhando terreno rapidamente. Segurem-se, Carolina gritou, desviando para uma estrada lateral estreita. Seus anos de experiência navegando pelas estradas de trás de Ribeirão das Flores estavam prestes a ser colocados à prova final. A caminhonete saltava e derrapava ao longo da trilha não pavimentada, galhos arranhando as janelas. No banco do passageiro, André se agarrava ao painel, seus nós dos dedos brancos. Júlio, no banco de trás, soltou um grito de excitação. Isso é igualzinho aos filmes, ele exclamou, se contorcendo para olhar pela janela traseira. Ah, droga, eles ainda estão vindo. Carolina cerrou os dentes, empurrando a velha caminhonete ao seu limite. Ela conhecia essas estradas como a palma de sua mão, mas seus perseguidores tinham a vantagem de veículos mais novos e rápidos. Uma curva fechada apareceu à frente, fechada demais. Carolina tomou uma decisão em uma fração de segundo. Todo mundo para fora! Ela gritou, pisando nos freios e girando o volante com força. Eles se jogaram para fora da caminhonete bem quando ela atravessou o mato, rolando por um barranco íngreme. Os veículos perseguidores frearam bruscamente, momentaneamente confusos. Por aqui, Carolina sussurrou, guiando André e Júlio para a densa floresta. Eles se arrastaram pelo matagal, o som de gritos e galhos quebrando, os incitando a continuar. Depois do que pareceu horas de fuga frenética, eles finalmente emergiram em uma rua familiar. O coração de Carolina saltou quando ela reconheceu onde estavam. A oficina, ela ofegou. Podemos nos esconder lá, reagrupar. Quando se aproximaram da oficina Santos, uma figura saiu das sombras. Carolina ficou tensa, pronta para correr novamente. Mas então, uma voz familiar chamou. Carolina! É você! Pai! Carolina gritou, alívio tomando conta dela. Antônio estava parado na porta da oficina, parecendo machucado, mas muito vivo. Eles se apressaram para dentro, Antônio rapidamente trancando a porta atrás deles. Fiquei preocupado, doido, ele disse, puxando Carolina para um abraço feroz. Depois que aqueles capangas apareceram na cabana, consegui despistá-los. Fiquei esperando aqui, esperando que você aparecesse. Enquanto recuperavam o fôlego, Carolina rapidamente colocou seu pai a par do que havia acontecido.
A expressão de Antônio ficou sombria enquanto examinava os documentos que haviam recuperado. Isso é dinamite, ele disse, mas Catarina Vasconcelos e sua turma não vão desistir facilmente. Eles estarão aqui em breve e em força. Um olhar determinado se instalou no rosto de Carolina. Então fazemos nossa resistência aqui. Esta oficina está na nossa família há gerações. Já viu sua cota de batalhas. Mais uma não vai fazer mal. Como que por deixa, o uivo distante de sirenes cortou a noite. Carolina encontrou os olhos de seus companheiros. Seu pai, forte e firme. André, maltratado, mas não dobrado. E o jovem Júlio, seu rosto uma mistura de medo e excitação. O que quer que aconteça a seguir, ela disse, sua voz firme. Enfrentamos juntos. Do lado de fora, o primeiro de muitos veículos freou bruscamente. O confronto final estava prestes a começar, com o destino de Ribeirão das Flores, a verdade sobre o projeto Luz Verde e o futuro da energia limpa pendendo na balança. Enquanto Carolina Santos estava no coração do legado de sua família, cercada por improváveis aliados, ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A velha oficina Santos, que havia resistido a décadas de altos e baixos de Ribeirão das Flores, agora se erguia como o último bastião da verdade contra uma maré de corrupção. Dentro, Carolina, seu pai Antônio, André e o jovem Júlio trabalhavam febrilmente para barricar as entradas. O som de veículos se aproximando ficando cada vez mais alto a cada segundo. Precisamos de um plano, Carolina disse, sua voz firme apesar do medo ameaçando dominá-la. Temos as evidências, mas como as entregamos às pessoas certas? André, debruçado sobre os documentos que haviam recuperado, olhou para cima com um lampejo de realização nos olhos. Espere um minuto. Há algo aqui sobre um homem chamado Ferreira, João Ferreira. Ele está listado como um auditor independente que estava investigando as finanças da empresa. As sobrancelhas de Antônio se ergueram. Ferreira? Conheço esse nome. João Ferreira é um velho amigo meu. Ele tem trabalhado como investigador financeiro para o Ministério Público Estadual. Um vislumbre de esperança cintilou no peito de Carolina. Você consegue entrar em contato com ele? Antônio assentiu, já pegando seu telefone. Vou tentar, mas precisamos ganhar tempo. Como que por deixa, uma voz retumbante veio através de um megafone do lado de fora. Aqui é a polícia. Temos o prédio cercado. Saiam com as mãos para cima. O coração de Carolina afundou. Catarina Vasconcelos havia conseguido até mesmo virar as forças policiais locais contra eles, mas então, uma voz familiar cortou a tensão. Carolina, é o delegado Oliveira. Que diabos está acontecendo aqui? Alívio tomou conta de Carolina. Carlos Oliveira tinha sido amigo de sua mãe, um bom homem que sempre cuidou da família Santos. Ela se aproximou da janela da frente da oficina, tomando cuidado para ficar fora de vista. Delegado, ela chamou. Descobrimos evidências de uma grande conspiração corporativa. As pessoas que estão atrás de nós estão tentando encobrir tudo. Por favor, você precisa confiar em mim. Houve uma longa pausa, então. Tudo bem, Carolina. Conheço você desde que era pequenininha. Se você diz que tem algo errado, eu acredito. Mas não posso segurar a tropa de choque do Estado para sempre. Vocês têm 30 minutos para resolver isso antes que eles assumam o controle. Carolina se virou de volta para seus companheiros, um plano se formando em sua mente. Certo, é isso que vamos fazer. Pai, continue tentando entrar em contato com o Ferreira. André, você e eu vamos passar por cada pedaço de evidência que temos. Preparar um resumo claro e conciso. Júlio, preciso que você seja nossos olhos e ouvidos. Vigie cada entrada e nos avise no segundo em que algo mudar lá fora. Eles se puseram a trabalhar com renovada determinação. Enquanto Antônio fazia ligação após ligação, tentando alcançar seu velho amigo, Carolina e André juntavam as peças da extensão total da conspiração. É maior do que pensávamos, André murmurou, seu rosto pálido. O desvio de dinheiro, a supressão da minha patente de energia limpa, tudo se liga a um grupo de empresas de combustíveis fósseis. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter seu controle sobre o mercado de energia. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E Catarina Vasconcelos? Uma mercenária, André confirmou, trazida para fazer o trabalho sujo
e me manter fora do caminho. De repente, a voz de Júlio soou. Chefe, temos movimento lá na frente. Parece que a Catarina e seus capangas estão discutindo com o delegado. Carolina correu para a janela. De fato, Catarina Vasconcelos estava cara a cara com o delegado Oliveira, sua compostura habitual se quebrando enquanto gesticulava furiosamente em direção à oficina. Nesse momento, a voz de Antônio cortou a tensão. Consegui falar com ele. Ferreira está a caminho. Ele está trazendo uma equipe do Ministério Público. Uma centelha de esperança se acendeu no peito de Carolina. Eles só precisavam aguentar um pouco mais. Mas Catarina Vasconcelos tinha outros planos. Com um gesto afiado, seus homens começaram a avançar em direção à oficina, empurrando o delegado protestante para o lado. Eles estão entrando! Júlio gritou se abaixando para longe da janela quando uma pedra a estilhaçou. Todos mantenham a calma, Carolina ordenou, sua mente correndo. Júlio, o extintor de incêndio. Pai, André, peguem quaisquer ferramentas que puderem. Não vamos cair sem lutar. Quando o primeiro dos homens de Catarina arrombou a porta lateral, Carolina os borrifou com o extintor de incêndio, o pó branco os cegando momentaneamente. Antônio e André brandiam chaves inglesas e pés de cabra, forçando os invasores a recuar. A oficina irrompeu em caos. Ferramentas voavam pelo ar. Motores eram empurrados como barricadas improvisadas, e o ar se enchia de gritos e o som de vidro quebrando. No meio da confusão, Carolina se viu cara a cara com Catarina Vasconcelos. O cabelo perfeitamente arrumado da advogada corporativa estava em desordem, seus olhos selvagens com desespero. Você não entende o que está fazendo, Catarina sibilou, investindo contra os documentos na mão de Carolina. Vai destruir tudo! Carolina se esquivou, sua voz firme ao responder. Não, Catarina, estamos salvando tudo. A verdade, o futuro da energia limpa, a integridade da nossa cidade. Acabou. Uma comoção na frente da oficina chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas de aparência oficial internos irrompeu, liderado por um homem grisalho, que Carolina supôs ser João Ferreira. Aqui é o Ministério Público, Ferreira trovejou. Todos parem imediatamente. A luta cessou abruptamente. Os homens de Catarina, vendo a maré virar, começaram a recuar. A própria Catarina ficou paralisada, a realidade de sua situação finalmente se assentando. No súbito silêncio, o único som era o zumbido de um pequeno drone pairando perto do teto quebrado da oficina. Carolina olhou para cima surpresa ao ver Júlio sorrindo, um controle remoto em suas mãos. Transmiti tudo ao vivo, chefe, ele disse orgulhosamente. Achei que poderíamos usar um seguro. João Ferreira se aproximou de Carolina, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e diversão. Antônio sempre disse que sua filha era uma faísca. Parece que ele não estava exagerando. Ele estendeu a mão. Esses documentos, por favor. Acho que temos algumas prisões para fazer. Enquanto Catarina Vasconcelos e seus associados eram levados algemados, Carolina sentiu a adrenalina dos últimos dias finalmente começar a diminuir. Ela olhou ao redor para sua improvável equipe. Seu pai, em pé alto e orgulhoso, André, uma mistura de alívio e reivindicação em seu rosto, e o jovem Júlio, recontando animadamente a batalha para um delegado Oliveira divertido. A oficina, o legado de sua família, carregava as cicatrizes da luta. Janelas quebradas, equipamentos derrubados, ferramentas espalhadas por toda parte. Mas enquanto o sol da manhã começava a espreitar através do teto estilhaçado, Carolina sabia que isso não era um fim, mas um novo começo. André se aproximou dela, seus olhos suaves com gratidão. Não sei como te agradecer, Carolina. Você arriscou tudo para me ajudar para descobrir a verdade. Carolina sorriu, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com o sol nascente. Fizemos isso juntos, todos nós. Enquanto os oficiais começavam a sair prometendo voltar para depoimentos completos, Carolina inconscientemente moveu a mão para sua barriga grávida. Em meio a todo o caos, ela quase havia se esquecido da nova vida crescendo dentro dela. Antônio notou o gesto e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Sua mãe estaria orgulhosa, querida. E eu também estou. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos.
Obrigada, pai, por tudo. Enquanto estavam ali, cercados pelos destroços da batalha da noite e a promessa de um novo dia, Carolina sabia que quaisquer desafios que estivessem por vir, ela os enfrentaria com a força de sua família, seus amigos e o espírito inquebrável de Ribeirão das Flores atrás dela. A verdade veio à tona, contra todas as probabilidades, e com ela o amanhecer de um futuro mais brilhante e limpo para todos. 6 meses se passaram desde a noite que mudou tudo em Ribeirão das Flores. O ar quente do verão carregava o cheiro de grama recém-cortada e o zumbido distante de construção, enquanto Carolina Santos caminhava pela rua principal. Seus passos eram mais lentos agora, uma mão descansando sobre sua barriga muito grávida, a outra segurando uma pilha de papéis. A cidade havia passado por uma transformação após o escândalo corporativo. O que inicialmente foi um choque para a comunidade, rapidamente se tornou um ponto de união. Ribeirão das Flores havia se tornado sinônimo de resistência contra a corrupção e defesa da energia limpa. Ao passar pela antiga fábrica, agora um centro de atividade, Carolina não pôde deixar de sorrir. O prédio abandonado, que uma vez abrigou segredos e perigo, estava sendo remodelado como a sede da Iniciativa de Energia Limpa Mendes Santos, uma parceria entre a experiência de André e o conhecimento prático de Carolina. Ela empurrou a porta da oficina Santos, o sino tilintando alegremente. A oficina havia passado por sua própria renovação, agora exibindo uma mistura de equipamentos tradicionais de mecânica e tecnologia de ponta em energia limpa. "Bom dia, chefe!" Júlio gritou debaixo de um carro híbrido, sua voz abafada, mas entusiasmada como sempre. O jovem havia se tornado uma parte integral do novo negócio. Sua mente ágil se adaptando facilmente à mistura de trabalho mecânico e elétrico. Antônio emergiu do escritório, um sorriso largo em seu rosto. "Aí está minha menina", ele disse, dando um abraço gentil em Carolina. "Como está se sentindo hoje?" Como se estivesse carregando um futuro mecânico que está praticando reparos de motor nas minhas costelas. Carolina riu, então ergueu os papéis. "Mas tenho boas notícias. As últimas licenças chegaram. Podemos começar a produção dos novos painéis solares na próxima semana." Os olhos de Antônio se iluminaram. "Isso é fantástico. André vai ficar emocionado." Falando nisso, ele ligou mais cedo. Disse que tinha uma surpresa para você. Como que por deixa, a porta tilintou novamente e André entrou. Os últimos meses haviam sido gentis com ele. O olhar assombrado em seus olhos havia desaparecido, substituído por uma centelha de empolgação e propósito. "Carolina", ele disse calorosamente, pegando sua mão. "Espero que esteja pronta para um pequeno passeio. Há algo que quero te mostrar." Intrigada, Carolina permitiu que André a guiasse para fora, onde um elegante carro elétrico estava estacionado. Enquanto dirigiam pela cidade, Carolina notou as mudanças que haviam ocorrido. Painéis solares brilhavam nos telhados, novos negócios haviam surgido e havia um sentimento palpável de otimismo no ar. Eles pararam em frente a uma charmosa casa de 2 andares em uma rua tranquila. Uma placa de "vendido" estava no gramado bem cuidado. "André", Carolina disse lentamente, a realização surgindo. "O que você fez?" Ele sorriu, uma mistura de nervosismo e esperança em seus olhos. "Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas estes últimos meses... Carolina, você se tornou minha parceira em todos os sentidos da palavra. Você me devolveu minha vida, meu propósito. Pensei que talvez pudéssemos construir um futuro aqui, juntos." Lágrimas brotaram nos olhos de Carolina enquanto André continuava. "Esta casa é grande o suficiente para uma família. Para nós, o bebê, e talvez mais no futuro. Se você quiser, claro, não quero presumir." Carolina o interrompeu com um beijo, colocando todas as suas emoções nele. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, ela sussurrou: "Sim, para tudo. Sim." Enquanto estavam ali, envolvidos nos braços um do outro, Carolina sentiu uma sensação de paz que não conhecia há anos. O caminho havia sido longo e cheio de perigos, mas a havia levado até aqui, a este momento de felicidade perfeita. Mais tarde, naquela noite, um pequeno grupo se reuniu no quintal da casa da família Santos. Carolina olhou ao redor para os rostos daqueles que haviam se tornado tão queridos para ela.
seu pai Antônio, rindo com João Ferreira sobre histórias antigas. Júlio mostrando animadamente para a doutora Helena Rodrigues sua última invenção, uma mini turbina eólica feita de peças de automóveis recicladas. O delegado Oliveira, que se tornara um de seus aliados mais fortes, conversando com alguns dos novos funcionários da usina de energia limpa. André se levantou para fazer um brinde, sua voz carregando sobre o suave murmúrio de conversas. A Ribeirão das Flores, ele disse, erguendo seu copo. Uma cidade que me ensinou o verdadeiro significado de comunidade e coragem. Há novos começos, energia limpa e um futuro mais brilhante para todos. Enquanto um coro de vivas se erguia, Carolina sentiu o bebê chutar. Ela colocou uma mão sobre a barriga, um sorriso brincando em seus lábios. Esta criança nasceria em um mundo de possibilidades, em uma cidade que havia enfrentado adversidades e emergido mais forte. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Enquanto as primeiras estrelas apareciam, Carolina se pegou pensando em sua mãe. Ela quase podia ouvir sua voz no vento, ver seu sorriso orgulhoso nas luzes cintilantes acima. Conseguimos, mãe, ela sussurrou. Salvamos a oficina, a cidade e talvez um pouquinho do mundo também. O braço de André deslizou ao redor de sua cintura e Carolina se inclinou contra ele, sentindo as batidas firmes de seu coração. O futuro se estendia diante deles, cheio de desafios e oportunidades. Mas o que quer que viesse, eles enfrentariam juntos, com a força de seu amor, o apoio de sua comunidade e o espírito inquebrável que os havia levado através dos momentos mais sombrios. Enquanto a noite caía sobre Ribeirão das Flores, a pequena cidade que havia enfrentado gigantes e vencido, Carolina Santos olhava para o horizonte com esperança no coração e um sorriso no rosto. A aventura pode ter terminado, mas sua história, uma história de amor, coragem e o poder de lutar pelo que é certo, estava apenas começando. À distância, as luzes da antiga fábrica transformada em usina de energia limpa piscaram, um farol de progresso e um testemunho do espírito humano indomável. Ribeirão das Flores não apenas havia sobrevivido, tinha renascido, mais forte e vibrante do que nunca. E no centro de tudo estava Carolina, sua mão entrelaçada com a de André, pronta para escrever o próximo capítulo de suas vidas, não apenas para si mesmos, mas para as gerações que viriam.